você tivesse várias habilidades ou várias funções e você quer fazer de tudo um pouco, mas quem faz tudo acaba não fazendo nada. Você tem que focar. Olá, Virgem. Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura para o signo de Virgem. Se você tem o signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Virgem, talvez a leitura seja para você. Lembrando que se trata de uma leitura geral intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto, se conecte apenas aquilo que faz sentido para você nesse momento da sua vida, tá certo? Então, vamos às 10 cartas para a Virgem. Lembrando que no primeiro comentário fixado eu deixo meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular comigo. Mais 2 cartas. Fundo do deck para a Virgem. Príncipe de Espadas. Olha, eu vejo que Virgem está num momento aqui de checkmate. Uma finalização se aproxima para Virgem. A carta do universo fala sobre o último capítulo de uma história. Então, tem algo que você está vivendo no limite, né? Chegando realmente nas últimas instâncias. A carta da opressão vem no bloqueio. Eu sinto aqui que Virgem não quer terminar, mas a questão, Virgem, é que não depende mais da sua vontade. Tem coisas que findam por si só. E me parece que neste momento, por mais que você não queira realmente terminar, que você queira ainda esticar a corda, em algum momento vai ter essa ruptura, né? Já veio a torre aqui caindo, então é um esforço em vão. Vem a questão financeira no mental de Virgem, pensando em, na moeda, né? Na moeda no sentido do dinheiro, de talvez como ter recursos, né? Vamos ampliar, não só dinheiro, mas recursos financeiros. Se você vai ter que lançar mão de outros recursos financeiros neste momento. Não sei o que você enfrenta aqui, Virgem. Ainda vou pedir mais esclarecimentos para o tarô, mas é algo que demanda dinheiro ou recurso financeiro. No inconsciente veio o Príncipe de Paus falando sobre você não dormir no ponto, você ter que buscar essa coragem de seguir em frente, tá? Com uma certa agressividade, digamos assim, querendo buscar oportunidades. Até mesmo para que você tenha um pouco mais de tranquilidade, porque, como eu falei, tem coisas que não estão mais nas suas mãos. Vejo no passado a carta da disputa, o 5 de paus, falando sobre coisas que já estavam num processo mais moroso, mais demorado. As coisas aqui você percebia que não estavam correndo de uma forma mais lisa ou tranquila, como se tivessem sempre objeções, poréns, empecilhos pela carta da disputa. E a carta da derrota é como se neste cabo de guerra o outro lado conseguisse puxar e te levar, né? Então a derrota seria, como eu falei, tem coisas que você não consegue mais segurar porque elas não estão nas suas mãos. Sabe aquela frase que diz aceita que dói menos? Por quê? Quanto mais você ficar preso, tentando ainda se agarrar naquele fio de esperança, nessa situação, mais tempo você vai perder. E mais força você vai ter que fazer para esse movimento acontecer aqui do príncipe de paus, né? Essa, como eu falei, uma voracidade em ir atrás das coisas, das oportunidades, do recurso. Você vem representado, Virgem, pela carta da felicidade. Então, existem situações aqui, como eu falei, não adianta ficar querendo controlar o que é incontrolável. A felicidade, às vezes, é você soltar, né? Não conseguir, você realmente se conscientizar e falar, bom, eu fiz tudo o que pude, o que estava ao meu alcance. Essa questão, ela iria findar de qualquer maneira. Eu preciso buscar o que me faz feliz.
eu preciso manter essa felicidade, o recurso financeiro na minha vida, o trabalho, o brilho no olhar. Você precisa manter essa chama viva. E ao seu redor vem o grande comunicador, que é o mago. Então, primeiro, eu sempre digo nessa carta, quem não é visto não é lembrado. Você precisa botar a cara no sol, tá? Aqui são habilidades que você tem, que você desenvolveu, mas as outras pessoas não adivinham aquilo que você faz, Virgem. Você tem que se mostrar. Então, é hora aqui de ativar a rede ao redor, né? Ou fazer um networking. Eu tô falando aqui no campo do trabalho porque veio bastante essa energia, apesar de não ter saído a carta do trabalho. Mas saiu a questão do recurso financeiro, né? E a carta da Torre fala, como eu falei, as coisas caem, elas entram numa decadência, mesmo que você não queira, independe da sua vontade. E é inútil, pela carta da futilidade, é inútil que você permaneça, porque você vai ficar só embaixo desses escombros. Tá? Você não tem o poder de reconstruir tudo sozinho. A questão é puxar o carro, é ir adiante. Agora, tem que equilibrar esse mental. Eu vejo o mental aqui como se fosse um labirinto de espelhos. Você está se vendo em várias frentes e não está conseguindo apostar fichas em nenhuma delas. É como se você tivesse várias habilidades ou várias funções e você quer fazer de tudo um pouco, mas quem faz tudo acaba não fazendo nada. Você tem que focar um carro-chefe. Essa carta mostra que você está se fragmentando em, em pequenas forças. E a questão é você unir e você decidir qual que é o carro-chefe da minha vida. É nessa direção? Então, ok, eu acelero e vou nessa direção. Mais para frente, eu posso, de repente, subdividir. Mas eu preciso, nesse começo, ter ali um carro-chefe. Eu preciso de uma potência, algo que vá numa única direção. Então, cuidado para você não se perder nesse labirinto de espelhos aqui, Virgem. Então, vamos ver, aprofundando essa questão, o que está prestes a afindar na sua vida. Pode ser uma questão de trabalho, pode ser uma questão de relacionamento, pode ser uma fase da vida, onde você mora, enfim, são várias as possibilidades aqui. Mas é uma mudança que, como eu falei já do recurso financeiro, vem de novo. Aqui exige recurso financeiro as de ouros. Você vai ter que buscar recurso. Talvez tirar das suas economias, ou fazer um empréstimo, ou pedir para alguém, alguma coisa exige isso. E vem figuras maternas aqui. Então, para alguns virginianos, pode ser que a questão não seja exatamente com você, mas seja com familiar. No caso aqui, vem a mãe. Então, pode ser a sua mãe, ou de repente a mãe dos seus filhos, né? Ou alguma mãe, ou uma figura que você tenha como mãe, uma tia, uma avó, né? Que também é mãe. E a rainha de paus mostra que é uma figura de autoridade, tá? Na sua vida. É alguém que tem relevância e importância. E isso pode estar destinado a ela, pode ser inclusive uma questão de saúde. Vem a carta do louco. Que mais? Que mais? Abundância familiar, sim. Bom, carta do louco aqui pode sugerir que para algumas pessoas seja uma questão de saúde mental desta pessoa, que você talvez tenha que buscar um tratamento, tá? São questões familiares aqui pelo 3 de copas, e a princesa de espadas fala sobre o arquétipo da guerreira. Então, eu não sei se eu tô falando com um virginiano ou uma virginiana, mas é como se você tivesse que sair deste lugar onde você estava. Pode ser, inclusive, uma mudança de casa, como eu falei anteriormente. Talvez até para acompanhar mais de perto esse processo da mãe. Vem aqui uma carta que fala da abertura emocional, um momento de pé no freio com relação a gastos e a questão da casa de novo. Para alguns virginianos, eu vejo realmente mudança de casa. Ou você vai morar com alguém, ou você vai morar na casa desta pessoa. Alguma reestruturação neste âmbito.
e para outros é reestruturação no trabalho. Tá? Então, para alguns seria a questão aqui da mãe, e para outros virginianos seria no campo do trabalho. Vamos ver o que mais para Virgem. Mais. A saciedade fala sobre a saturação, esgotamento, como já tinha saído a carta do universo, algo que chega ao fim por si só e te faz caminhar. A princesa de ouros é aquela que tem que buscar um novo caminho, tem que testar o solo antes de dar o próximo passo. Então, exige muita clareza mental, como vem o As de Espadas falando. Às vezes, o seu mental está nebuloso nesse momento, mas você tem que olhar um pouco mais adiante, um pouco mais além da questão por si só que você enfrenta agora. Tá? A sua atitude será coroada pela espiritualidade. É dar um passo certo nessa direção. Então tenha clareza, busque apaziguar. A paz é algo necessário para que você consiga dar este passo. Tá? Então não adianta agora se desesperar ou ter muitas objeções, ou, como eu falei, querer esticar a corda ao máximo até que ela estoure. É melhor você reconhecer antes o caminho da virtude. Então, é uma sabedoria. Você não tem que esperar as coisas piorarem para depois buscar a solução. Aqui é um comportamento de precaução. Tá? A pessoa que é precavida. E fala sobre a nova era. Então, é você já construir este caminho, asfaltar essa estrada da nova era antes que a torre caia. Então, veja, analisem a sua vida no campo familiar, como é que está a saúde dos seus pais, por exemplo, ou se tem alguém da família precisando de um suporte, de uma ajuda, se você tem conhecimento, um diagnóstico, uma doença, de repente, neurodegenerativa, algo que não está agora te colocando em maus lençóis, mas tem o potencial de desestruturar a família, você já deve tomar as precauções agora. É o que sai para a Virgem. O eremita, a ruína, para depois você não depender, não buscar apenas a ajuda espiritual, tá? A ajuda espiritual ela é muito importante, mas é como eu digo, a espiritualidade ela vem dando avisos, ela vem abrindo caminhos, mas o caminhar é do peregrino aqui, do eremita. É você que deve caminhar. A sensação aqui da ruína, aquilo que é uma desconstrução, a gente tem que entender que o perder também faz parte da vida. Então, se fortalecer, o fortalecimento vem com a parte espiritual, né? Mas se fortalecer para enfrentar questões, situações, como eu falei, não é uma escolha sua, mas as coisas acontecem na nossa vida. Às vezes afetam pessoas que a gente ama. E aí você se vê ali no olho do furacão. Então você tem que se estruturar espiritualmente também para fazer aquilo que é possível, né? Sem cair antes do tempo também, né? Porque a gente sabe que tem as situações difíceis, a gente vive lá momentos de queda, mas se você cair 7 vezes, tem que levantar 8, né? Sempre uma a mais. Quais são os últimos conselhos para a Virgem? As questões emocionais, o desapontamento, né, com aquilo que você não controla, você precisa olhar para isso. A roda da fortuna fala sobre questões que se repetem, até mesmo questões kármicas. De repente, muda a chave e você se vê ali naquela ciranda, né, tendo que viver algo que você não exatamente escolheu, mas recai sobre você. E a carta do carro fala sobre você seguir viagem de cabeça erguida, tendo um propósito. Então, é uma questão de recalcular a rota. Tá? Nesse momento seria este o conselho do tarô para a Virgem. E eu fecho a mesa agradecendo a você que me acompanhou até aqui. Assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade, pedindo que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.